O Espiritismo desvenda os grandes enigmas da vida. De onde venho? Para onde vou? O que acontece após a morte? Olá amigos, estamos começando mais um programa Transição. Hoje nós vamos falar da série psicológica de Joana de Ângelis, buscando compreender o comportamento humano à luz do Espiritismo e da psicologia. E o nosso convidado é Divaldo Pereira Franco. Divaldo, bem-vindo ao programa. Muito obrigado. Divaldo, qual a intenção de Joana de Ângelis, qual o objetivo em escrever a série psicológica? Quando eu comecei a psicografar esses livros, confesso que não tinha a menor ideia. Eles começaram suavemente, causando uma grande surpresa, porque, em verdade, eu nunca havia lido nada especificamente sobre psicologia. A partir do quarto livro, o espírito Joana de Ângelis disse-me que pretendia estabelecer umas pontes entre a psicologia espírita e, particularmente, a psicologia junguiana, considerando-se a psicologia transpessoal da década de 70, que trouxe a presença da imortalidade da alma, das obsessões, da divindade, dos fenômenos mediúnicos. O Espiritismo havia encontrado lugar dentro das doutrinas psicológicas. Ela então pretendia fazer uma ponte, mostrando quanto Allan Kardec fora um psicólogo, apesar de não ter o título acadêmico. Na sua postura de pedagogo e de notável filólogo, ele também abarcava essa percepção da criatura humana. Então, ao escrever esses livros, o seu intento é convidar os espíritas a mergulharem mais profundamente nas psicologias com a alma, a partir de Jung, a partir de Viktor Frankl e de Bert Hellinger, o psiquiatra, para poder entender-se melhor a vida dentro de um plano mais amplo, mais favorável aos conhecimentos contemporâneos. A psicologia espírita se diferencia da psicologia transpessoal? Não. Em realidade, não. Poderíamos dizer que quando o Dr. Abraham Maslow e a sua equipe da Universidade de Israelém construíram a psicologia transpessoal, eles ignoram completamente o espiritismo e, naquela época, tinham total desconhecimento da doutrina. O que é fascinante é que este método da psicologia transpessoal, o Quarta Força, tem os mesmos postulados científicos do espiritismo, a crença na reencarnação, a crença na comunicabilidade dos espíritos, a crença em Deus, portanto, na imortalidade da alma. Allan Kardec, no entanto, na psicologia espírita, apresenta uma filosofia de comportamento admirável, que nós vamos encontrar na psicologia como propostas de conduta, de relacionamento, para poder proporcionar um estado de bem-estar emocional e psíquico à criatura humana. Mas o Espiritismo ainda vai um pouco mais além, permito-me este raciocínio, por causa da sua ética moral de consequências religiosas, apresentar-nos essa proposta que está no Evangelho, hoje de grande atualidade, porque vivemos o período de evangelioterapia, amor-terapia, como solução para os magnos problemas da criatura humana. Divaldo, algo que tem afligido muitas pessoas são as fobias. São alguns medos irracionais que as pessoas buscam explicações ou os acontecimentos que desencadearam e nem sempre conseguem chegar nas causas. E Joana de Ângelis dá uma explicação muito profunda quando ela diz, no livro Vida, Desafios e Soluções: nos quadros fóbicos, podemos encontrar espíritos que conduzem, no íntimo, pavores que sobreviveram ao fenômeno biológico da reencarnação, cicatrizes do mundo espiritual inferior por onde transitaram. Então, este medo irracional, que não se acha uma causa atual, estão nestas vivências fora do corpo. Sem dúvida, antes, em outras reencarnações. O professor Mirei Lopes assevera que mesmo os organismos unicelulares apresentam essa expressão do medo. E Joana sempre fala que o nosso medo está radicado nas heranças do passado, quando éramos homens primitivos. Naquele estágio dos hominídeos, a natureza ameaçadora sempre criava situações de pavor.
Nós não sabíamos digerir os acontecimentos. Então, o medo da escuridão, o medo dos acontecimentos, o medo dos fenômenos sísmicos, o medo das feras, o medo das outras tribos, o medo da morte, o desaparecimento dos indivíduos de um para outro momento. Então, através das sucessões, pela hereditariedade, pelo inconsciente coletivo de Jung, nós trouxemos este medo até esta realidade. Como consequência, nós estamos dentro de um conjunto em que as coisas tomam um corpo muito exagerado e facilmente nós nos perturbamos sem saber como trabalhar todas essas situações penosas que se refletem hoje nessas manifestações que estão em nosso inconsciente e que muitas vezes ilógicas, pela aparência com que se apresentam hoje, os fenômenos fóbicos, eles têm uma razão anterior. Por exemplo, o medo de baratas, que não tem nenhuma lógica, né? O medo de borboletas, o medo de gatos e etc. Sobre as baratas, Joana de Ângeles falou de uma coisa curiosa. No passado, era muito comum a catalepsia ser considerada morte. Como não havia uma forma de avaliar a parada cardíaca profunda, colocava-se um espelho e, como não havia a eliminação do gás carbônico, se acreditava que o indivíduo estava morto e despertava na tumba. Ao despertar na tumba, o pavor era de tal natureza, a decomposição cadavérica que viria depois, que vai criar a claustrofobia na atualidade. Então, aqueles insetos que estavam ali dentro e que muitas vezes o espírito viu e não pôde sair, o espírito traz no seu inconsciente aquelas marcas, as cicatrizes, que agora qualquer coisa desencadeia aquela lembrança que está no inconsciente profundo e não sabe decodificar. Realmente, para podermos entender esses estados fóbicos, temos que recorrer à reencarnação. Você falou do inconsciente. Jung vai propor que o indivíduo tome contato com a sua sombra e com o inconsciente também. E Joana de Ângeles, no livro Vida, Desafios e Soluções, fala dessa necessidade de tomar contato, mergulhar no inconsciente, para o indivíduo sair dos seus transtornos neuróticos. Como entrar em contato com o inconsciente? Através da meditação. Procurar criar as imagens interrogativas do quem sou eu. Invariavelmente, nós estamos procurando saber o que serei. O vir a ser, que aliás é uma proposta da psicologia. Algumas correntes não querem nada saber com o passado, mas a psicologia espírita propõe que nós procuremos ver onde estão as causas dos nossos problemas. Se nós procurarmos silenciar o ego por algum instante, logo abrem-se as comportas do nosso perispírito, onde estão arquivadas as imagens do inconsciente atual, do inconsciente passado, do inconsciente coletivo, e nós nos daremos conta das sombras que lá dentro se encontram afligindo-nos hoje. A sombra, aliás, ainda na opinião de Joana de Ângeles, é uma presença necessária por enquanto, principalmente quando nós vamos atingir a sombra dourada, quando saímos do passo da sombra densa, que é caracterizada pelo pavor, pelo medo, pela ignorância, para o conhecimento. Então, fazer uma viagem na direção do inconsciente é autodescobrir-se. É aquela questão do conhece-te a ti mesmo. Divaldo, Joana de Ângeles vai propor também no livro Despertar do Espírito algo muito interessante que na psicologia a gente não encontra muita informação a respeito. Ela diz: é compreensível que o inconsciente continue predominando no ser até quando seja ultrapassado pela consciência, cuja culminância será no após a aquisição da autoconsciência. Aliás, no livro Nosso Lar, a Laura e o esposo dela, eles tiveram acesso a 300 anos de memória integral. Seria justamente para tomar contato com esse inconsciente e torná-lo consciente. Exatamente. Porque à medida que eles retrocederam, eles identificaram as falhas que, graças à sua vida de abnegação nos últimos anos, podem ser transformadas em conquistas, de tal maneira que já naquela época programavam a futura reencarnação. E eu acredito que estão reencarnados hoje, segundo informações pelo Estado de São Paulo, na condição de paz de um emérito espírito que está de volta para servir a humanidade. Então eles atingiram a autoconsciência, que seria o estado luminoso da proposta de Jung. Porque enquanto o indivíduo não faça
este retrospecto para poder lixar as protuberâncias de seus equívocos, ele estará sempre em conflito. O ego estará sempre em conflito com o self. Mas à medida que ele considere de uma posição de autoconsciência que aquilo foi perfeitamente natural, foram conquistas por meio de determinados equívocos que se transformaram em êxito, então vem lentamente a harmonia e o indivíduo desfruta de plena paz. Divaldo, no século passado, a inteligência foi muito privilegiada. E há pouco tempo nós entramos em contato com a emoção como algo muito importante no comportamento. A partir do livro do Daniel Goleman, por exemplo, falando sobre a inteligência emocional. Qual a importância do amor para a saúde psíquica? Fundamental. Porque o amor é um alimento. Nós somente amamos quando atingimos um estado de maturidade psicológica. Saímos do egocentrismo para o egotismo, para o egoísmo, para a solidariedade. Então, os espíritos me contaram que por volta de 1840, o pai do positivismo criou a palavra altruísmo, exatamente para contrapor-se ao egoísmo. Será, portanto, uma saída daquele materialismo dialético frio, da predominância hedonista, para a solidariedade humana. Com o amor, nós conseguimos, então, compreender a vida. Nasce um sentimento profundo de tolerância. E este amor nos vai levar à busca também da inteligência, pelo caso do auto-amor. À medida que eu me amo, eu procuro melhorar-me cada vez mais, progredir, estabelecer programas de autoiluminação. Então, o amor é a base para a inteligência. E Allan Kardec nos revela isto muito bem. Quando o Espírito de Verdade diz: espíritas, amai-vos. Este é o primeiro mandamento. E logo depois, instruí-vos como um complemento ao sentimento de amor. Por muito amardes, os vossos pecados serão perdoados. Isto é, não serão considerados. Não é o perdão aqui de apagar, é que o muito amor produz o bem. E aquilo que foi equívoco está superado pelo bem. Aprendi com os espíritos outra coisa muito curiosa. Nós não reencarnamos para pagar, para sofrer. Nós reencarnamos para reparar, para reeducar. E o bem que fazemos anula o mal que fizemos. É a proposta de Jesus e da doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação. Por quê? Porque a caridade é o amor na sua expressão mais elevada. É o amor que se doa. Falando de amor, Divaldo, o que é o amor-terapia? Quando, por exemplo, nós distribuímos o sentimento de amor, nós superamos quaisquer resquícios daqueles fatores que levam a transtornos de comportamento. Quando, por exemplo, falamos que o amor é terapêutico, é porque ao amar nós somente desejamos o bem. Então nós criamos condições psíquicas para a produção de dopamina, a substância da alegria, para a serotonina, para a noradrenalina, porque não há nenhuma constrição perturbadora das nossas sinapses cerebrais. Então o amor é esta fonte vitalizadora que se irradia por todo o nosso sistema circulatório, no qual está impresso o nosso perispírito. Divaldo, o que Jesus representa na psique humana, na saúde psíquica do indivíduo? É o arquétipo mais sublime que nós temos, porque esta herança arquetípica de Jesus superou todos os arquétipos das velhas mitologias, principalmente no Ocidente. Nós que somos herdeiros da rica mitologia greco-romana, tão romântica, o arquétipo Jesus, representando uma realidade, porque aquela mitologia era simbólica, vai nos servir aquela mitologia para entender os conflitos e Jesus como terapeuta para solucionar os conflitos. Divaldo, a psicologia vai considerar a integração da personalidade quando o indivíduo deixa de fazer projeções, de atribuir aos outros os seus sofrimentos, quando ele toma contato com a sombra, quando ele vai integrando as várias partes dispersas da personalidade. E aí o indivíduo vai se individuar, como propõe o Jung. A minha pergunta é: basta apenas o indivíduo fazer essa integração? Não é preciso fazer o bem ou gerar karma positivo? Sem dúvida. Porque à medida que ele vai fazendo a integração, ele vai descobrir que ela é impossível solitária. Porque nós somos uma célula do organismo social. A célula tem naturalmente a sua memória de reprodução.
Mas para a individuação é necessário também que haja a necessidade, é necessário que haja a cooperação daqueles que participam da nossa vida. O bem que nós fizermos faz-nos bem. E este bem que nos faz bem nos leva à individuação, à autoiluminação. Bem, Divaldo, o nosso tempo passou muito rápido, foi uma alegria ter você conosco. Agora gostaria das suas considerações finais. É necessário que o indivíduo trabalhe para poder encontrar a solução para os seus conflitos. E uma das primeiras questões a ter em mente é não transferir para os outros a culpa. Normalmente os outros são culpados dos nossos equívocos. E esta é uma maneira lamentável de transferência. No momento em que assumirmos a responsabilidade pelos nossos erros, eles diminuem de intensidade. E se nós buscarmos na prece a diretriz da iluminação, claro que esses erros se transformam em experiências. E as experiências se consolidam em atos de realização iluminativas para nós mesmos. Divaldo, obrigado. Muito obrigado, Max. Muito bem, chegamos ao fim do programa Transição. Foi uma alegria estar com você e nos encontramos numa próxima vez.